Boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui conectando com as pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Só terminando de me organizar aqui. Peraí. Tá um calor danado aqui, gente. Isso. Como você está no celular, está conseguindo ver a gente? Tá, agora sim. Qual que foi a sua pergunta, Cristina? Como é que você está chegando aqui para o encontro de hoje? Tô chegando tipo assim, um ancestral. Tô chegando cheio de energia para trocar, cheio de coisas boas para compartilhar, né? Assim, essa é uma forma que eu gosto de chegar, né? Assim, inclusive, geralmente, quando eu chego aos lugares, eu gosto de cantar, sabe? Fica à vontade, esse espaço é de vocês. É uma questão até cultural aqui na comunidade, assim, sabe? Essa coisa de cantar, né? Pedir licença para chegar, sabe assim? Tem um canto maravilhoso que é dá licença, 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 dá licença. Isso é incrível, isso é esse conhecimento criou, né, assim, o povo preto, ele sempre foi muito educado, né, cara? O povo preto sempre foi aquele pedir licença, né, de chegar com calma, assim. E eu vivo muito exercitando esse conhecimento para me fortalecer cada vez mais o meu escudo, entende? Nesse mundo de hoje, assim. Essa ancestralidade, eu venho muito buscando isso. Esse conhecimento criou, essa ancestralidade ela está muito presente no meu atual momento, assim, de vida mesmo, de troca, de dia a dia, da forma que o mundo está. Eu descobri que na ancestralidade a gente se fortalece. Fortalecendo a fé, a espiritualidade, fortalecendo com cuidado, né? É sempre bom. Então é assim que a gente chega, né? Alegria, Renato, muito bem-vindo. Jana, e você? Eu sei que a gente já, nos bastidores, a gente já conversou um pouquinho, mas agora, como é que você está chegando agora para esse encontro? Chego bem, cheio de expectativas para, acho que encontros, né, mesmo que eles sejam virtuais, são possibilidades dessas conexões, né, dessas redes, e chego bem aberta para esse compartilhamento. Celebro, então, que estamos iniciando esse webinário do setor de práticas restaurativas do Instituto Mediari, no qual eu, Cristina Lobato, tenho o prazer e a honra de partilhar, junto com a Sandra de Oliveira, esse espaço de coordenação. Esse encontro foi pensado a partir de uma vivência que eu pude experienciar com a Jana, com o Ribatuque, na Casa Quilombê, e contextualizando qual é a conexão, qual é o link, né, que nós aqui, do setor de práticas restaurativas, estamos estabelecendo com essa proposta. Que o tema, né, do convite, né, de território, cultura, resiliência, eu trago a referência do Nilson Medeiros, no livro Justiça Restaurativa em conflitos étnico-raciais, e ele traz a seguinte proposta, o Nilson. A presente investigação compreende de um modo ampliado como uma forma de imaginar, praticar e vivenciar a justiça baseada em experiências de encontros entre a comunidade, entre o autor de ações danosas e os seus receptores,
eventualmente a comunidade e também, eventualmente, participação de agentes do Estado e outros atores interessados, para que coletivamente possam discutir e construir respostas ativas a atos que violaram pessoas, relacionamentos e ou ambientes. Então, é uma visão expandida da justiça restaurativa, como metodologias colaborativas, participativas e inclusivas, trazendo para o processo pessoas, olhando para os relacionamentos. E sim, a gente está falando também sobre um processo de reparação, uma proposta de reparação histórica. E aí eu trago mais uma referência aqui, que é da Débora, do Papo Debs, quando ela traz a ideia das histórias não escutadas, os mestres griots e a justiça restaurativa no Brasil. E aí a Débora convida a seguinte reflexão. Percebo, né, Débora trazendo assim, eu percebo que falta construções e problematizações sobre os silêncios das raízes do nosso país no desenvolvimento da justiça restaurativa. E aí, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas raízes, sobre esses caminhos e possibilidades, junto com a Sandra, pensamos nesse convite para Jana e Ribatuque compartilharem as experiências da Casa Quilombê, que é pensada, né, como esse espaço de representatividade. Vou ficar por aqui e vou passar a palavra para a Sandra, para que depois vocês possam se apresentar e compartilhar, que a gente quer ouvir vocês. Sandra, está contigo. Eu não tenho muito a acrescentar, né? Eu acho que só para que Jana e Batuque saibam um pouquinho, nós temos trilhado esse caminho, trazido esse olhar, né, para a nossa realidade, nossa história. E eu acho que a cada encontro, a gente, pegando essa expressão que a Cristina traz, a gente tem buscado expandir esse olhar, né? E poder estar colocando, tirando esse silêncio. Então, nós temos, através desse encontro, dessa comunicação, desse compartilhamento, né, nós temos expandido e construído, eu posso acrescentar assim, né, essa ótica da justiça restaurativa. Né? Porque acho que a gente sabe que a justiça restaurativa ainda vive esse processo de construção, né? Ela está em construção. E é muito importante que nesse processo, né, no decorrer de todo esse procedimento, a gente esteja tratando das nossas raízes, das raízes da nossa história. Que essas histórias caibam também, né, na justiça restaurativa. Então, é isso. Vou passar a palavra para vocês. Passar o bastão aí, quem pega o bastão para dar prosseguimento, que é o início do nosso encontro. Boa noite a todas, todos e todes. Peço licença, né, aos mais novos e os mais velhos para chegar nesse encontro. Agradeço mais uma vez o convite a mediarem, né, em nome da Cristina Lobato, da Sandra de Oliveira, por esse convite para estarmos aqui. Sou a Jana, mulher preta, educadora popular, cofundadora da Casa Quilombê, turismóloga e mulher nessa busca por uma educação transformadora, libertadora e justa. Passo o bastão para o Rei se apresentar para a gente poder falar um pouco mais da casa. Rei, está com você, está no silencioso. Está no silencioso. Gente, eu estou num quilombo, então, assim, para você... Então, eu já começo me apresentando, né? Para apresentação, desculpa aí. Então, assim, eu sou artista, né? Ribatuque, moro aqui na comunidade. Sempre morei aqui. Não tenho vontade nenhuma de sair daqui, assim, para morar em outro lugar, por exemplo. Nunca tive e não vou ter também. Assim, nada, porque eu vejo a necessidade de estar nesse território. Eu vejo a necessidade de estar nesse território para
estar compartilhando e fortalecendo o nosso povo. Então, sou artista quilombola, moro aqui na comunidade, é uma cidade que é Brumadinho, né? Uma cidade que hoje é uma cidade tensa pelo rompimento da barragem que aconteceu em Brumadinho. Inclusive, eu não ouvi você, porque acabou de passar um trem aqui de minério, entendeu? Então, assim, é o tempo todo nesse território, a gente é consumido aos poucos, entende? Questão com som, com essa poluição, e enfim, a gente está aqui nesse território para lutar contra esse povo também, assim, que não é fácil, né? Que não é fácil. Gente, vocês me desculpem, que a pergunta era apresentar, né? Foi logo na hora do trem. Nossa. Mas é ótimo, o Mas, Rei já trouxe essa contextualização, né? Nós somos a casa, e quando ele fala estou aqui na comunidade, né? Hoje eu não estou, hoje eu estou em Belo Horizonte, né? Capital de Minas Gerais. O Rei está na Casa Quilombê, que está no território de Brumadinho, é uma zona rural, uma comunidade quilombola de Marins, e tem todas essas adversidades aí, que esses sons, né, que vêm não desejosos com esse transporte de minério, né, vem com o acesso à internet também, que é mais difícil. Então, é um desses processos, assim, quando a gente vem falar desse território, né, mas a gente também vai falar dessa cultura e vem falar de resiliência, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu trouxe até uma apresentação, vou compartilhar com vocês, que eu acho que ela vai trazer também um pouco mais desse visual, assim, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Mas eu acho que depois desse nosso encontro, assim, vocês vão ficar com vontade de vir conhecer presencialmente, que é assim que a gente trabalha, é assim que a gente gosta de estar no mundo, né? Vou aproveitar um pouquinho das citações que a Cris compartilha no início, né? Eu acho que ela traz um pouco desse lugar mesmo da nossa luta, né? E eu vou contar um pouco do que é esse nosso projeto, que é esse sonho também, né? Esse sonho de resistir, né? No território quilombola, resistir contra todas as mazelas, né? Mas eu vou até aproveitar e vou fazer uma citação do Luiz Rufino, né? Que ele traz no livro Pedagogias das Encruzilhadas, que ele vai falar dessa resiliência, né? Que ele traz, isso eu acho que vem muito de encontro ao que a gente vem construindo e debatendo dentro dos nossos encontros, que ele traz resiliência como reconstrução tática a partir dos cacos despedaçados pela violência colonial. E é um pouco disso que a gente vai contar para vocês, assim, dessa nossa trajetória. Né? E quando o Rei traz aonde estamos, né? É esse lugarzinho lá em Brumadinho, que as pessoas o conheciam pelo processo de um grande espaço de arte contemporânea, que é o Museu Inhotim, e aí depois, em 2019, foram conhecer por outro viés, após o crime da mineradora Vale, né, que culminou no rompimento da mina do Córrego do Feijão. Mas, né, com todas essas mazelas mesmo, a gente tem muito para contar, porque Brumadinho é uma região, né, muito rica, em extensão territorial é maior que a capital, é maior que Belo Horizonte, então tem muita história para contar nesse lugar, assim, né? Isso vem um pouco dentro da nossa trajetória, que eu acho que tem esse lugar, né? Eu, como participante da casa, cofundadora, eu não sou uma pessoa nascida na comunidade, né? Sou uma mulher preta nascida, né, numa senzala urbana, né, dentro do quarto de empregada, mas trago um pouco dessa força desde o dia que eu pisei no território. Então, já venho há 8 anos trabalhando junto com o Ribatuque, que é uma pessoa que vai ter muita propriedade para falar desse território, né, desse território preto, cheio de força, cheio de arte, de cultura, né? Ele é nascido, eu acho que mais ninguém do que ele com propriedade para poder falar desse lugar aí também. Está nos escutando, Rei? Estou dando esse tempinho para ver se ele está escutando. Nós estamos te ouvindo bem, Jana. Tá. Rei, você quer falar um pouquinho aí
desse lugar de nascimento, aí, desse lugar cheio de vida que hoje faz parte dessa nossa trajetória sendo construída dentro de um grande projeto, né, que é um projeto, além de um projeto socioeducativo, de afroturismo, né, de valorização e disseminação da cultura quilombola, esse espaço de resistência, esse espaço, né, que a gente vem construindo com cheio de força, assim, e, acima de tudo, cheio de afetos e vida, né? Eu acho que é um pouquinho desse lugar, assim, que é a casa. E aí fica à vontade, não sei se você está me escutando bem, se você quiser me interromper, então, que aí eu vou dando sequência aqui. Não sei se ele está escutando bem. Oi? Eu passei o bastão de novo. É porque Você estava contar um pouquinho desse travando. território aqui. Falar desse território da Rua Colorida aí, né? Não, o território da Casa Quilombeiro, contar um pouco do território de Marinhos, né, da sua história como remanescente quilombola, que eu acho que é um bom início assim para as pessoas aprofundarem um pouquinho, ficar com esse gostinho aí. Então, o território é, é um território quilombola. É ruim falar sem ver, não estou vendo ninguém. É um território quilombola que passa por diversas situações, inclusive uma que eu venho pesquisando, assim, sabe? Tipo, por que que o nome é Marinhos, mas tem um nome que, na verdade, são 4 quilômetros na região, no território, que é Marinhos, Ribeirão, Sapé e Rodrigues, são os 4 quilômetros. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só. Então, é um território que, dentro das minhas pesquisas, deu-se para se perceber a profundidade e o tamanho do racismo e do preconceito no território, sabe? Assim, desse apagamento, né, das pessoas brancas no território tomando uma posse desse território, né? Uma posse desse território. Então, a Casa Quilombeiro, por exemplo, ela tem dificuldade, na verdade, ela tem muita dificuldade, assim, de estar dialogando e desenvolvendo esse trabalho de reconhecimento, na verdade, assim, sabe? No sentido de abordagem sobre essa questão, sobre essa identidade de fato. Então, no território tem esse bastão que a gente tem que carregar, assim, que na verdade é um bastão muito pesado para estar desenvolvendo umas ações realmente sem estar espetacularizando, inclusive, as atividades, por exemplo, assim, sabe? O que acontece. E isso, automaticamente, várias coisas vão se perdendo. Já vem perdendo, a Deus de sempre vem se perdendo. E hoje eu percebo que as coisas ainda estão se perdendo. O sistema vem meio que tomando conta disso, assim, sabe? Então, essa dificuldade, que eu gosto de falar das dificuldades, porque é melhor falar das dificuldades, porque a dificuldade que exercita a gente também está nesse território, manter nesse território com as atividades, entende? Assim, com as atividades. E é um território assim que não tem olhar de um poder público, é um território que não tem um olhar, isso na minha opinião, estando nesse território, não tem um olhar cultural do poder público, não tem um olhar forte de apoio de instituições e afins, assim, sabe? Não tem. Não tem um diálogo de uma secretaria de cultura quilombola dentro do território, sabe? Tem um diálogo para só estar assinando que passaram por aqui, fizeram alguma coisa, mas que nunca fazem nada. Então, as dificuldades é gigante. Tipo, você está num território que não tem um apoio cultural dentro do poder público, sabe? Porque a importância, quando as pessoas falam comigo da importância da relação com o poder público, a questão
da cultural, por exemplo, eu sempre falo que dessa dificuldade de dialogar, a dificuldade de dialogar. Primeiro que é uma cidade racista, sabe? É uma cidade racista, literalmente. É uma cidade que não se preocupa de verdade, com uma responsabilidade de verdade, de fato, como uma comunidade quilombola, sabe? Não tem ações vinda direta dessa secretaria, de fato, atividades quilombola, fortalecimento quilombola, sabe? Uma secretaria com quilombola lá dentro, por exemplo. E não tem que pedir para entrar, não. A gente tem o lugar da gente, sabe? Para estar dialogando. Então, eu gosto de falar dessas dificuldades. As dificuldades são, assim, imensas. As dificuldades são imensas. Então, é o território que a gente vive, que eu vivo, por exemplo, totalmente difícil de lidar com as ações. Difícil de lidar com as ações. Porque não tem, igual vocês viram aí numa imagem atrás, o pé de lei, né? Porque a gente tem um pé de lei que é a literatura preta, e na escola, na comunidade, não tem uma escola quilombola e não tem literatura preta, entende? Então, uma escola, quando se fala de educação, tem uma literatura preta dentro da escola. Aí a Casa Quilombola tem essas ações que é difícil dialogar, e essa relação literária que é a literatura preta, né? Aí tem o Rua Colorida que a Casa Quilombola pensa em deixar a comunidade mais bonita, mais colorida, mais agradável. Não vem nada dialogado do poder público, da Secretaria de Cultura, dialogando sobre esse cuidado do território, entende? Então, as dificuldades que a casa passa, assim, sabe? A gente... É a maior correria, por exemplo, por Rua Colorida, para a gente conseguir o material para ter desenvolvido esse trabalho, né? E não tem um diálogo na secretaria quanto a isso. O pé de ler, eu consegui levar ele para a escola, mas foi pouco tempo, uma semana. Fiz uma imersão quilombê na escola, então levei as atividades pretas para a escola. E incomodou a escola, assim, sabe? Literalmente incomodou, é total, porque eu fiz uma atividade de estandarte na escola, que 90% dos alunos nessa escola são quilombolas. Então, a atividade estandarte dos santos pretos das manifestações culturais, como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Então, mas essa atividade, essa imersão na escola, eu dando feedback do que aconteceu, totalmente agrediu o posicionamento de muitos na escola, né? Porque quando você leva uma atividade cultural, a casa vai para a escola, leva uma atividade cultural que pertence à comunidade, e você percebe que lá nessa escola não existe esse exercício de atividade cultural nesse território, é muito difícil, é muito difícil. Então, fizemos estandarte. A professora crente fechou a cara para mim, entendeu? Sabe assim? Isso falando sem intolerância religiosa. Não tem intolerância religiosa. É só um feedback que eu tive. Então, a professora evangélica fechou a cara, porque eu estava levando um trabalho de estandarte com os santos pretos na comunidade. Incomodou a professora, mas agradou toda a criançada da escola. Porque eles se viram naquela manifestação cultural, entende? Eles ficaram felizes, eles se viram, porque quando tem as festas, todos participam. Então, eles abraçaram esse movimento cultural que teve na escola, né? Então, esse ponto de estar no território é um território que a Casa Quilombola desenvolve um trabalho de resistência, né? A Casa Quilombola desenvolve um trabalho de resistência dentro da comunidade. E eu nem falo que a comunidade tem a resistência, sabe? É resistente. A Casa Quilombola se trabalha com resistência.
E eu falo isso porque você percebe o diálogo não bate com o da casa no sentido de dialogar sobre a questão cultural da comunidade. Ah, deixa para lá. Ah, se falar na prefeitura, eles não vão ajudar a gente, sabe? Eles já não querem dialogar sobre isso. Se eles não querem dialogar, então perdeu a resistência. A Casa Quilombo é um espaço de resistência que a gente não tem, que a gente não perde a resistência, né? Isso Então, que o Rei é traz um território difícil de dialogar, porque a sede é racista. Brumadinho é uma cidade, sim. Oi? Eu falei que isso que você traz, assim, é muito desse lugar que a gente vem traçando, assim, a partir das atividades, né? Quando o Rei fala desse não apoio do poder público, né, que eu acho que é fundamental para esses fortalecimentos, e a gente vem como um espaço de arte, cultura e educação autônomo, independente, né, que vem desafiando o sistema, né, para fazermos e executarmos o que a gente acredita, né, quando a gente executa e fomenta, né, a Lei 10.639, né, o atual 11.645, com a educação afrocentrada, né, quando a gente vem trabalhar a quebra da educação eurocêntrica, né, todos esses processos coloniais aí que a gente é forçado a engolir dentro dos espaços de ensino, né, a gente se entende como um espaço educativo, né, que vai atravessar e que vai descentralizar esses acessos, né, é um pouco dessa trajetória que é um pouco como a casa nasce, ela nasce muito com esse lugar do socioeducativo, né, através da arte, da musicalidade do Rei, né, com as oficinas de percussão, quando a gente vem fomentando e valorizando um pouco das tradições da comunidade, né, com oficinas de adobe, de pau a pique, né, quando a gente também abre o espaço para outros espaços de diálogo até para a própria comunidade, entendendo que é uma comunidade pequena, né, quando o Rei cita das 4 comunidades quilombolas reconhecidas no território de Brumadinho, Marinhos é a comunidade que tem a Escola de Ensino Fundamental 1, né, que vai atender toda essa região rural ali, e que a sua maioria são crianças quilombolas, né, crianças autodeclaradas pretas. Então, eu acho que é esse fortalecimento que a gente vem buscando, né, desse grande espaço, né, dessa grande comunidade, cheia de histórias, né, e que a gente vai trazer um pouco dessa valorização e tentando fortalecer e manter a sabedoria dos ancestrais, né, essa ideia das manifestações culturais que existem na comunidade passar de pai para filho, né, de geração para geração, como as manifestações culturais do Congo do Moçambique, das guardas, né, que vai trazer um pouco desse fortalecimento, né, o Rei, a Casa Quilombo, ela vem como esse lugar de ocupação, né, a gente tem uma imagem aí que tem um grafite no muro da igreja, onde nós somos autorizados para poder fazer essa ocupação, né, desse espaço com a arte, né, de contarmos um pouco a história da própria comunidade, das suas festas, das suas celebrações e das suas vivências através do grafite, né, e um pouco desses atravessamentos. Então, é um pouco do que a gente vem mantendo, assim, né, quando a gente traz essa força também de pensarmos as crianças e os jovens, pensar de manter um pouco das tradições da comunidade, que é a agricultura familiar, né, que vem se perdendo. A gente também faz esse convite para o plantar, né, para as pessoas terem esse espaço dentro das suas próprias residências. É um pouco desse lugar assim que a gente vem fortalecendo, assim, que eu acho que o Rei trouxe fortemente, assim, das ausências, né, que a gente sente, que eu acho que tudo poderia ser muito mais forte, né, pensando em todos os apoios assim institucionais, públicos, né, e privados, e também da própria comunidade, pessoa física, que eu acho que só poderia agregar esses processos, né? Ainda mais por tudo que o território vem enfrentando após o rompimento, né? O Rei trouxe muito esse lugar da educação, assim, né? Que a casa, quando ela nasce nesse lugar, a gente se dedica, se debruça como educadores, né, para fortalecer, muito partindo das crianças, dos jovens, a gente fala que é o nosso público mais direto, né, mas a gente sabe que isso
vai pulverizando também para as famílias, então a gente entende a comunidade também como participante de alguns processos, né? Então, quando a gente investe na literatura, né, a gente consegue manter um pequeno espaço de leitura afrocentrado, né, voltado muito para o público infantil, mas também que vai trazer livros, né, literatura, espaço de pesquisa para jovens e adultos. E as atividades são muito pautadas nessa valorização do próprio território, né, que é o mexer na terra, né, que é estar nesse espaço, ocupar, né, entender as brincadeiras como uma identidade também, então tem muito esse lugar dessas trocas, né, então a educação é esse lugar muito forte, assim, dentro da nossa experiência e da Casa Quilombola. E partindo muito desse lugar da independência, assim, né, as pessoas sempre ficavam muito curiosas o que a gente estava realizando internamente, né, as atividades socioeducativas eram muito voltadas, eram voltadas especificamente para a comunidade, para os moradores da comunidade do entorno, né, com as oficinas, com as ações, com as ocupações que a gente realizava e realiza, e aí foi expandindo um pouco aí dentro do nosso projeto. Nasce a vivência quilombola, muito pautada no turismo de base comunitária, no afroturismo, né, que é esse lugar de compartilhamento das experiências, né, e também da gente entender que, como um projeto independente, a gente precisava de conseguir alguma verba para poder comprar materiais, né, continuar disseminando o que a gente acreditava ali de forma autônoma. Então, a vivência vem de encontro, né? Então, em 2017, a gente começa a realizar, é a primeira vivência que a gente realiza no início de 2017, e que a gente vai trazer esse encontro das sabedorias, né? Então, esse público vai poder experienciar o território, né? Um território rural, um território cheio de história, né? Que traz muita cultura, vai poder sentir um pouco desses saberes e degustar dos sabores do quilombo, né? Então a gente valoriza muito assim a cozinha afro-mineira, né? Esse lugar de valorizar os produtos da terra, e é um pouquinho do que a gente traz nessas imagens, assim, né? De valorizar também esse pequeno produtor, né? Que produz alimentos orgânicos, ou que faz, como a gente tem o exemplo da primeira foto, as quitandas do lugar, então valorizar esse trabalhador local, né? Entendendo que é um processo coletivo que a vivência vai potencializando no espaço. Pode ir entrando aí, fica à vontade. Vamos compartilhando esse bate-papo. Você está sem áudio. Tá me ouvindo? Sim. É porque eu não estou me vendo, é muito ruim esse negócio de Zoom, né, gente? Google Meet, sistema também. O sistema vem afastando a gente. O sistema afasta as pessoas, né? O sistema, inclusive, afastam estas atividades que a gente faz, por exemplo. Isso deveria ter sido e acontecido diretamente uma iniciativa de um poder público, de uma organização, entende? Só que a casa percebeu que isso eles não iam fazer e a gente tinha que desembolar para fazer. Tipo, fazer uma vivência quilombola na comunidade para movimentar a quilombola e pensar no coletivo. A senhora que tem a hortinha começar a vender o produto dela, meu. A menina que tem a galinha, vender a galinha dela, para fazer o frango coró pro nobis, assim, né? A comida típica que a gente faz, dentre outras. As atividades com terra na comunidade, eu voltando com esse trabalho de adobe pau a pique, né? Que é um trabalho histórico que a casa pensa em instigar a comunidade a fazer esse tipo de trabalho, as fossas ecológicas. Isso são totalmente umas coisas que deveriam vir literalmente do poder público com recurso para ser desenvolvido, entende? Então, dialogando sobre todo esse processo, eu ainda volto a falar do território e a relação, né? E aí o que acontece? Nesse movimento, nessa relação, eles nos procuraram
nos procuraram. Na verdade, procurou a comunidade, mas procurou a comunidade separadamente da casa, entende? Para dialogar sobre turismo. Fizeram milhões de promessas e nunca desenvolveram, e a casa continua desenvolvendo. Assim. Então, a gente desenvolve, a gente caminha literalmente consciente do racismo que vem cutucando a gente. A falta de cuidado com esse povo, entende? Todas as atividades da casa a gente faz consciente dessa questão que não é dialogada com o poder público, que não tem interesse. Quando as pessoas vêm na comunidade, a gente faz o turismo, por exemplo, eu faço questão de levar nos lugares como a estação ferroviária, que está demolida, que a prefeitura deveria ter desenvolvido, poderia ser uma grande biblioteca, um espaço de arte, cultura, enfim, e assim, e não é desenvolvido, mas eu faço questão de mostrar às pessoas que as pessoas tomam um choque, porque o turismo na comunidade, as pessoas que andam, elas tomam um choque, e a minha proposta andando com essas pessoas é que elas tomam um choque e tenham consciência de como que a gente não tem apoio nenhum do poder público, para vocês verem como que é jogado. Eles chegaram na comunidade e meteram um asfalto na comunidade, sem dialogar com a comunidade. Deveria ser, no mínimo, paralelepípedo, né? Um calçamento, no mínimo. Então, é agressivo. Tem uma cachoeira maravilhosa na comunidade. Eu nem pude levar a Tatiana. Tatiana? Hein? Cristina. A Cristina e o companheiro dela na cachoeira, porque tem um esgoto na comunidade que essa água deságua numa cachoeira belíssima na comunidade. Isso é uma ação que deveria ser do poder público. Então, esse desembolar da casa na comunidade, no território, ele não é brincadeira não, viu, gente? Ele não é brincadeira. Pô, como é que eu vou resolver o problema do esgoto? Eu não vou resolver, não, meu. Eu não vou resolver. Eu fiz a minha fossa ecológica na Casa Quilombê, instigo a comunidade, mas a comunidade não se interessa, sabe? Não se interessa. Então, eu não vou desgastar com essa questão. Mas olha que situação. Porque eles pensam que o que fortalece, eles entendem que o território ele vai ser desenvolvido com a mineração. E, para mim, o território ele mata com a mineração. Esse movimento do poder público, desse apoio com mineradoras, ele mata desde sempre. Não é questão da Vale, não, que aconteceu recente, 2019, não. Não é isso. É desde sempre. Assim. Então, essas atividades maravilhosas que a gente faz, a gente consegue fazer, a gente agradece muito a Deus por conseguir estar fazendo essas atividades para ir mantendo com essa força, porque a sensação que tem é que tem um grande apoio, que tem um grande financiamento para ser desenvolvida, que a gente faz com cuidado. A festa de criança, a gente que faz na comunidade, a gente tira do bolso para desenvolver uma atividade. Sabe assim? A secretaria passa com um monte de Papai Noel branco jogando do carro as coisinhas para as crianças, assim, sabe? Que, inclusive, eu acho uma falta de respeito. Entendeu? Não tem essa dinâmica. Sério. Então, a dinâmica, assim, uma atividade, por exemplo, natalina na comunidade com o Papai Noel preto, para começar a conversa. Só que isso não acontece, nem tem diálogo. E isso vai fortalecendo fortalece o racismo dentro da comunidade, entende? Que começa a ver somente isso, né? Inclusive, quando vier um Papai Noel preto, vai ser assustador para as crianças, amigo. Porque ela não tem esse exercício. E a Casa Quilombê vem desenvolvendo esse exercício como literatura. A gente fortaleceu e mostrou para crianças na comunidade que hoje são moças que a trança, o cabelo dela era bonito. E hoje tem uma jovem na comunidade potente que se entende com seu cabelo bonito, mas ela não aprendeu na escola, que não aprendeu na Casa Quilombê. Sabe assim?
ouviu, né? Esse aprendizado que eu digo de passar essa troca de conhecimento que é do nosso povo, assim, sabe? Aí tem a estação aí do lado, uma estação demolida, detonada, suja, entende? E eu não vou sair limpando a estação todo dia, meu. Eu não vou fazer isso. É obrigação do poder público, assim, sabe? Para entender o território, como que a Casa Quilombola tem uma força para estar desenvolvendo as atividades. Tem uma força. Seria incrível se essa estação fosse uma biblioteca. As pessoas poderem vir, dialogar, ter literatura, inclusive literatura preta e diversas, até para dialogar o contexto, entende? Um espaço de atividade incrível, não tem, né? Isso não acontece. Aí tem a fazenda dos Martins, que é uma fazenda dos escravizados, assim, né? Meu povo ancestral. Mas não justifica fazer um turismo levando as pessoas nessa fazenda. Para mim, não justifica. Eu levei 2 vezes. E as próximas, eu levei 2 vezes. Na primeira, eu falei muita coisa. Na segunda, eu fiquei em silêncio. Deixei que as pessoas viajassem na história, que aquela história ali que eu falei para eles. Quando a menina me pergunta, você não vai falar nada, não? Eu falei, eu não tenho nada para falar aqui. Você vai falar dos seus ancestrais. A covardia que eles fizeram com o nosso povo. Então, foi assim, tipo isso. Aí ficou todo mundo em silêncio, e ficamos um tempo em silêncio, que eu não falei nada. Falei, não tinha nada para falar. Falei para elas, vocês não querem que eu fique contando chicotada que o meu povo tomou, né? Vocês não querem que eu fique contando que eles eram nem enterrados, eles eram jogados ali no meio do mato. Vocês querem ouvir isso aqui da minha boca, do meu povo que foi sofrido? Não, isso eu não vou fazer. Inclusive, para mim, não é patrimônio. Entendeu? Não entendo como patrimônio. Não deveria ser. Eu sempre falo que tenho a minha vontade de pôr fogo nessas fazendas. Com toda seriedade. Com toda seriedade. E esse fogo que eu falo, deixa a galera acender um pavio. É destruir, apagar essa história mal contada, né? História mal contada. Entendeu? Então, todo esse diálogo, assim, que a gente, na verdade, é um processo de descentralizar, que a gente desenvolve, assim, por exemplo, sabe? Tipo, posso até levar um grupo na fazenda, mas eu vou chegar lá e vou ficar em silêncio. Eu vou falar se for um grupo preto, que nunca acontece. Os grupos são brancos. Então, se eu levo, quero ir na fazenda conhecer, beleza, mas eu chego lá e fico em silêncio. Deixa eles falar, meu. Eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar das dores do meu povo. Não tem necessidade de falar isso, não. Sabe? Até esse sistema do turismo, ele é racista também. Sabe? Ah, vamos lá para você ver as algemas que os pretos eram amarrados. Ah, meu, como assim? Fica fortalecendo isso. Ah, lá, aquele tronco onde eles eram amarrados e apanhavam, sabe? Naquela árvore que os chefes da Casa Grande mandavam eles subir e atirar para ver eles caindo e morrendo. Não bastava só matar, tinha que cair também. Como assim? Eu vou ficar contando essa história de sofrimento, de dor do meu povo? Não, cara. Quero contar as coisas boas do meu povo, meu, sabe? Então, inclusive, o turismo, em muitas partes, ele é racista total, na minha opinião. Total. Total. Sabe? Eu acho que Tipo, você traz uma coisa muito forte do que a casa faz, que é esse lugar de representatividade, né? Que as nossas ações são pautadas nisso, né? Quando o lugar de fala é de uma pessoa preta, né, que traz esse lugar da fala, né? A gente vai potencializando isso muito através dessas redes que a gente vem formando, assim, né? Através da educação, através do afroturismo, da valorização da terra, né? De potencializar esses intercâmbios, esses espaços de troca, né? Quando a gente começa a olhar para o território a partir de quem vivencia aquele lugar, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente vem trazendo nesses anos, né, de trabalho, né? Em 2021, a gente participou de um projeto, a gente vem desenvolvendo um projeto
projeto junto com uma instituição, um projeto que é a People Palace Project, que é um projeto em inglês, né, em parceria com a Casa Rio. E a Casa Quilombeira e mais 4 instituições, né, que estão localizadas no quadrilátero ferrífero, começam a pesquisar os próprios territórios, né, a partir da fala da comunidade, e que resulta, né, os dados que a pesquisa nos trouxe são dados que a gente já confronta todo o tempo e entende que são essas potências mesmo que a gente vem trabalhando, né? Quando a gente vai ver que a maioria das pessoas que responderam esses questionários são pessoas pretas, né? A gente está no território quilombola, não são todas pretas porque tiveram participações externas, né, das pessoas que também vão participar das atividades da casa, né? Em sua maioria são mulheres também, que eu acho que isso é muito significativo. E aí a gente vem tecendo, o projeto inclusive chama Raiz de Resiliência, né, entendendo que esses territórios são afetados pela mineração, e a gente vem conversando muito sobre esse lugar da arte, da cultura e do turismo, né, para que eles rompam com a minerodependência, e a gente vem fortalecendo essas redes, né? Então, quando a gente traz educadores negros para casa, para discutirmos um pouco essa educação interdisciplinar, transversal, porque ela vem de diversas linhas do conhecimento, e não são só conhecimentos acadêmicos, né? Quando esses educadores vêm para esse espaço, né, que são educadores que trazem os seus corpos, assim, muitas histórias, mas também que não são pertencentes do território. Então, assim, a gente entende como uma troca muito potente, né? E isso a gente vem executando há algum tempo, mas quando o Rei traz sobre esse turismo também que é exploratório, né, que é o turismo de massa, que também é um turismo que é elitizado, né, quando a pessoa, para poder fazer esse deslocamento, ela investe, né, então ela precisa ter o tempo, o dinheiro, a gente vem fortalecendo para que as nossas vivências, os nossos encontros tenham uma porcentagem social, né, a gente trabalha isso nas nossas ações, são ações afirmativas, então, sempre que essa pessoa que se autodeclara negra, ela tenha descontos, né, ou ela possa fazer até por meio de bolsas das atividades. Então, a gente vem fortalecendo muito esses lugares, né, quando a gente convida esses educadores para estar na casa, a gente consegue oferecer esse dia, né, mesmo a gente sendo uma instituição independente, mas que projetos que a gente acredita que tenham patrocínios legítimos para a gente, assim, que não são de empresas exploratórias, é o que a gente vem traçando, assim, nesse nosso caminho, né? E a gente também faz o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que assim, né, é uma dificuldade estarmos conectados, né, em muitos momentos, principalmente estando, né, no território. Mas a gente também acredita nesse lugar potente de troca, né? Então, assim, quando a gente propõe residências artísticas dentro da casa, a gente recebe, e quando a gente fala de artistas, são artistas nos diversos âmbitos, assim, né? Então, acho que a arte está nesse processo da educação. Então, um biólogo que vai fazer uma pesquisa, um artista plástico, como a gente já recebeu, que vai trabalhar a sua arte nesse espaço, um poeta, um musicista, né? A gente tem feito essas trocas muito potentes, né? Além das vivências, tem acontecido esses intercâmbios das residências artísticas, né? Da pessoa partir do território para poder pensar seus próprios trabalhos. E a gente também tem esse lugar de sairmos da casa, né? Hoje a gente, como esses representantes da Casa Quilombeira, que a gente sabe que é um grande coletivo, mas a gente, como esses fundadores que sonhou muito lá e vem sonhando e vem agregando esse grande sonho com outras pessoas, a gente também sai para outros espaços, né, para compartilhar um pouquinho do que a gente executa dentro da casa em outros espaços. Então, a gente leva um pouco da culinária, né, já teve intercâmbios em algumas instituições em São Paulo, no Rio, né, a gente vai levando um pouco desses nossos saberes, né, que eu acho que é isso, eu acho que a troca, eu acho que ela vai potencializando as forças, né, os processos de resistência, vai tornando uma rede, uma conexão potente, assim, e eu acho que é um pouco disso que a gente vem traçando aí na nossa trajetória, e deixamos o convite também, assim, para que vocês venham trocar com a gente, né, que as pessoas da Mediário possam estar nesse processo da mediação, né, interna também do que a gente faz dentro do território, e a gente deixa essa grande abertura, assim, e convite para estarmos mais juntos, assim. É,
E sobre, quando a Jana fala dos intercâmbios, que a gente faz a culinária, né, que é cozinha de memória, é muito legal. E, assim, o importante também é que mostrar para as pessoas que esses nomes, assim, por exemplo, que as comidas punk, né, tem nada disso, entende? Tinha que ser um diálogo, essa comida que eu não conheço, comida que eu nunca comi, sabe? Assim, tipo caviar é punk para mim, então, né? Que eu não como caviar, nem interessa. Nem sei o que é, nem sei o que é, sacou? Porque aí, então, quando a gente leva essa cozinha de memória e dialoga sobre o Oropronovs, a pessoa fala que é punk, eu falo, não, pô, fui criado com isso, cara, sabe? Dentre a Maria Arnica, saca? É o fubá de moinho d'água, moído no moinho de pedra, entende? Assim, aí por aí vai, né? Essa troca, e é legal que as pessoas se conectam nessa questão dessa mudança de punk, das comidas punk, assim, né? No sentido de que é apagamento, é apagamento de uma comida de preto, só, sabe? De quilombo, de comida de cerca, que as pessoas cercavam as casas com essa planta e se alimentavam, né? É apagar isso, há poucas pessoas conhecem, entende? Não é deixar chegar. Então, a gente leva essa troca desse conhecimento, igual o urucum, tem uma foto de urucum, que a gente faz, sabe, o corante de urucum, né? Tem um pilão lá que soca o café, tem uma história incrível também, um pilão que hoje virou obra. A outra foto ali da atividade que tem a Jana e a Jana, com a atividade com educadores negros, né? Foi muito importante essa troca da gente, o quilombo, com educadores negros de outros lugares, assim, inclusive de São Paulo. E essa troca, a importância dessa troca, sabe? Com esses educadores negros que não estão no território, entende? Porque, e na minha opinião, esse rolê de quilombo urbano, para mim, ele não existe, saca? Quilombo urbano, para mim, não existe, assim, sabe? Quilombo é quilombo, assim, sabe? Um grupo de pessoas na grande capital que encostaram, né? Aglomeraram, transformou em favela, e é favela, né? Os menos favorecidos que estão naquele lugar, beleza? Muita gente preta, não todas, de outros estados, enfim. Tem um outro contexto. Tem um outro contexto. Porque na comunidade, por exemplo, a gente é precário a internet. Não, na quebrada todo mundo tem internet, inclusive de graça, que é legal demais. Entendeu? Que eu acho o máximo, assim, entende? Os acessos, saca, assim. Tipo, é muito diferente, os acessos. Aqui tem 3 ônibus, quando tem, quando não quebra, sabe? Então, essa pegada. Então, essa troca com educadores negros nos fortaleceu muito, nos fortaleceu. Eu aprendi muito com a rapaziada. Aprendi muito, assim. E tive minha posição também, de que é um preto no território quilombola e um preto numa capital. Sabe? Meio que assim também, assim. Eu acho meio que um sistema, assim, sabe? Meio que os direitos não chegam até a gente, sacou? Tem acesso, a gente tem acesso. Uma dificuldade para acessar a internet, porque, sabe? Escola ruim. Escola é muito ruim. Eu estudei na escola, a professora falando comigo de Princesa Isabel. Eu cresci e falei com ela, eu fiz questão de falar, você mentiu para mim o tempo todo. Por que você não falou de Dandara comigo, sabe? Então, a escola, para mim, eu não posso falar que essa escola é boa. Ela não falou nada que pertencia à minha história. E numa aula de história na escola, sabe? Nunca tive um professor preto. É foda, assim, entendeu? Eu apanhava na escola, tem esse detalhe. Aqui na comunidade a gente apanhava na escola. A gente apanhava. A gente levava a vara para apanhar do professor na escola, cara. Eu contei isso assim para as pessoas não acreditam. A gente levava a vara, os professores mandavam a gente ajoelhar e batia na gente de vara até marcar. Eu chegava em casa com muito calombo nas costas, amigo. É pesado. É pesado.
E como que eu vou falar bem dessa escola? Hoje ela não bate, mas ela agride de outras formas. Não tem literatura preta. Esses meninos têm que conhecer a história deles, não. Se não tem, é porque não é para conhecer. Entende? Aí eu fiz questão, eu cresci e fiz questão. Cheguei perto da professora que mora na comunidade e falei, olha só, você mentiu para mim o tempo todo que eu estudei naquela escola. Ah, por quê? Porque você falou primeiro de Princesa Isabel. Princesa Isabel não existe. Por que você nunca falou para mim de Dandara? Perguntei para ela. Por que você nunca falou para mim de Dandara? Ela não teve argumento, né? Não teve argumento. Então, é isso. Essa questão aí, difícil. Apanhava na escola. Levava milho, a gente levava milho e vara. E elas mandavam nós colocar o milho no chão. Coloca o milho, ajoelha, virava as costas e nós tomávamos chibatadas na escola. É louco, né? Já tem um tempo, viu, gente? Se fosse hoje, nossa, mãe. Tinha que acabar com essa escola. Não, se fosse hoje, essa escola não existia mais. Os nossos encontros vêm com esses atravessamentos, na escola, né, Rê? foda. Tem isso como... Assim, saca? Hoje dialogamos sobre esse monte de... Eu acho que os nossos encontros vêm nesse lugar, né? Nesse lugar de escuta desses corpos, né? Quando a gente faz esses encontros que a gente tem chamado de empretecência, que é esse lugar, né, do encontro de pessoas autodeclaradas pretas e espaço de resistência, de acolhimento, né? Eu acho que a gente vem em busca dessa representatividade nos nossos processos de trazer esses corpos, né, que estão nos centros urbanos ou em outras localidades, o que a gente pode chamar de um grande aquilombamento, né, que é muito diferente de falar num território de quilombo, mas um território que as pessoas se unem, né, por causas, assim. Então, acho que é um pouquinho desse lugar que a gente vem trazendo nas nossas redes, assim, de troca, né, dessas conexões mesmo, e eu acho que desses encontros, assim. Jana Ribatucci, eu fico aqui nesse lugar, né, de encantamento, ouvindo vocês, ao mesmo tempo de inquietação, né, com essas dores compartilhadas, né, por vocês, e só cuidando do tempo aqui, né, já são 19h06. Quero saber se vocês querem já encaminhar para o encerramento do nosso encontro. Por mim, eu fico ouvindo vocês a noite inteira. Quero só cuidar do planejamento de vocês, que eu sei que a Jana está lá em BH, mas ela ainda vai retornar para casa Quilombê, né, Jana? Então, tem um trajeto aí para percorrer. Então, fique bem à vontade com relação a esse seu momento. A gente está abertos aqui, mas eu já queria agradecer por esse encontro, por esse espaço de escuta, né? E para que venham mais encontros. Eu compartilhei com a Jana o desejo de a gente pensar uma ida lá para a Casa Quilombê, então eu já deixo aqui o meu convite, meu desejo. Eu falei de alguns livros no início e quero trazer essa referência desse livro, né, Mulheres Educadoras, no qual há um artigo falando sobre a Casa Quilombê, escrito pela Jana, então é mais uma referência, sabe? E o que eu achei tão interessante nesse livro, Jana, é porque tem propostas práticas, né? Então, você tem a oportunidade de ter um conteúdo teórico e também já estruturas práticas para colocar em ação essa proposta que o Ribatucci trouxe, né? Com tanta força de como trazer mais representatividade para que a lei seja cumprida no sentido de incluir, né, uma literatura preta. E trazendo esse gostinho, gente, para convidar vocês, Jana, eu vou compartilhar, sabe o quê? Vou compartilhar também uma tela, um vídeo que você gravou, e aí, ó, para que vocês possam ver um pouquinho da vivência que foi de estar em contato com com essa argila, com esse barro para a construção de adobe. Eu quis compartilhar para que fique esse gostinho, né, de quero mais, para que a gente possa fazer essa visita. Sandra, você quer também trazer aqui umas palavrinhas para esse encaminhamento? Sim, eu fiquei aqui também assim debruçada, né, nessa trajetória.
E acho que, assim, embora, né, a gente sempre pense na importância, né, da participação do poder público, mas vocês trazem de uma maneira muito forte, né, as referências, né, o compromisso, o comprometimento, a abrangência educacional, socioambiental, socioeducacional, né? E o compromisso que vocês têm sustentado ao longo dessa caminhada, assim, com a disseminação dessas informações tão importantes, né? Tão abrangentes, trazendo esses valores culturais, né? Como referência não só local, mas com essa abrangência nacional, né? De uma abrangência nacional. Descentralizando, né, assim, da casa, como você trouxe muito bem, quer dizer, né, o movimento tem levado vocês, né, ao encontro de outros educadores e tem ampliado muito todo esse investimento que vocês vêm fazendo, né? E como isso é importante nessa representatividade, né, nacional. Eu quero agradecer profundamente a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, compartilhando essa história, que eu acho que foi mais um passo para essa, né, para essa descentralização, para revelar tudo isso que tem a força, né, que não tem o poder público, mas tem o poder, né, dessa criação, o poder da arte, o poder dessa cultura, né, que vocês estão sustentando, nesse aquilombamento aí. Olha, eu quero dar uma notícia. Eu tenho um pé de Europronobis plantado na frente da minha casa. Ele está enorme, tomando conta de tudo, né? E eu digo isso para ele, assim, cada vez que eu vou lá e me alimento, tiro umas folhinhas, eu penso nisso, eu digo, gente, ninguém entendia como os escravos sobreviviam, né? Mas quanta força, quanta natureza e quanto desconhecimento ainda se tem, né, de toda essa a natureza, de toda essa cultura, né? E então é isso. Eu vou curtir ainda mais o meu pezinho de Europronobis lá. Ele tem sido motivo de comunicação, as pessoas que, assim, que conhecem, passam e perguntam, nos chamam e pedem mudas, né? É isso, eu falei, Europronobis, aí pronto, aquilo já gera toda uma comunicação em torno, né? E a força do Europronobis, assim, me surpreendeu, porque eu também sou muito urbana, mas quando a gente corta um galho, gente, ele fica vivo, fora da terra, no ar, assim, mais de 15 dias, ele custa até a murchar, assim, né? Ele é a prova viva da resistência, né? Da força, né? Que ele traz ali como alimento, né? De vida. Então é demais, isso, né, meus Sandra? queridos. É demais. Obrigada por esse compartilhamento do Europronobis, que é o nosso prato principal da casa, né? E a Assim, gente só me resiste ainda de metendo, fortalecer esse lugar, que para quem come carne, a gente ainda come proteína com outra proteína, que é isso que a gente vai fazendo, né? Me metendo um pouquinho, gostei muito, gente, eu estou aqui para ajudar, né? Eu sou back-office do Mediária, mas como telespectadora, eu fiquei encantada com toda a palestra. E quando falou do Europronobis, ele fez assim, desse tamanho, porque minha mãe adora, e assim, a gente tem o do rosa, tem o branco, aí ela já conseguiu o laranja, aí já foi para conseguir com não sei quem um outro pezinho, porque tem diversas espécies, e tem o fruto, e tem a folha, aí bota... Eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses. Desde os 6 meses ele come Europronobis na comida dele. É uma coisa que a gente coloca e que aqui em casa virou rotina. A gente toma no suco, minha mãe bota na comida. Então, assim, era algo que eu não sabia. Tipo, conheço a planta, porque agora se fala muito da planta, da questão da proteína, mas é uma informação que hoje, vocês falando, tipo, veio, nossa, eu não tinha a menor ideia. Da onde, de como, da onde que está vindo essa essência toda, entendeu? Então, achei muito interessante. Já vamos trocar mudas aí. Não temos essas outras coisas. Legal. é isso. Jana Ribatuque, a bola está com vocês para esse encerramento. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês. Um pouquinho mais pertinho aí
daqueles dias tão maravilhosos que foram com vocês. Então, deixo a palavra aí para que vocês possam encerrar. Mais uma vez, gratidão por esse encontro. E para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois, deixo o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Casa Quilombê, né? E lá tem os nossos contatos, que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Entre em contato, quem estiver por Minas ou estiver planejando vir para Minas, para estar conosco, ou numa vivência, ou numa residência artística, tá? Fica aí esse convite. Alô? Eu fiquei com vontade, Ribatuque, de compartilhar também, sabe o quê? Aquele vídeo da fogueira. Eu falei, gente, vou botar uma fogueira aí para a gente finalizar. Mas... Muito bom. Fica à vontade, Cris. Ela vai mostrar alguma coisa? Pode falar, tá contigo. Não, é que aqui eu tô querendo ver se eu consigo te mostrar aqui onde você colheu o café, tá vendo? Olha só. Lembra do café? Lembro, na casa do seu pai. É esse aqui, ó. Agora não tem nenhum. Agora tá seco. Aqui, ó. É bom, tá vendo? Tudo aqui é na porta de casa, tá vendo aqui, ó? Café para socar no pilão. E tem a vivência do pilão, Ribatu, que eu não esqueci, tá? Que a gente foi aí e a gente não vivenciou. Então, já fiquei, eu tenho que voltar aí para vivenciar. Sim, total. Tá. Maravilha. Deixa eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, gente, na nossa tela. Para eu compartilhar com vocês, para finalizar, então, o nosso encontro. Ver se vocês estão conseguindo ver? Sim. Não, muito bom isso, hein? Maravilha, olha. Um pouquinho Desse fogo, né, que aquece, que ilumina nossas noites. Aí deixo vocês aí com essa representatividade da fogueira, né, quentinhos por afetos, pelas trocas, e vamos que vamos. E o céu que é maravilhoso, né? O céu. Isso. Sim. Então, tenha uma boa noite. Estamos por aqui no desejo de mais conexão com vocês. Então, fiquem bem. Um abraço, muito afeto por vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Até.